Ok, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com a galera, porque isso é muito importante para fazer o nosso canal crescer e ajudar cada vez mais guerreiros e guerreiras que sonham em ser colegas da PRF. Então, amigos, se você já está inscrito no canal, já me conhece, sabe que nós estamos resolvendo a última prova da PRF que foi aplicada pela CESP no ano de 2018. E como sempre eu faço uma breve introdução sobre o que está acontecendo no momento na PRF. Claro, todas essas matérias estão no site da própria PRF, na área de imprensa, todas autorizadas pelo NUCOM, pelo nosso Núcleo de Comunicações da Polícia Rodoviária Federal. Por que eu faço isso? Porque é importante você conhecer a PRF, conhecer a história da PRF, conhecer as suas ações, porque isso tem sido cobrado também nos últimos certames. Na última prova foram cobradas 3 questões referentes a este assunto e, além disso, a própria redação também tem cobrado este assunto, tem cobrado ter os conhecimentos referentes à PRF, inclusive como sendo itens obrigatórios na tua redação. Se você deixar de escrever os determinados pontos referentes à PRF, o que eles pedem lá no assunto da redação que é cobrada lá na prova da CESP, o item, os assuntos referentes à PRF, você pode zerar a tua redação, perder teus pontos e ser eliminado do concurso. Beleza, galera? Então, pensando nisso, a gente está sempre trazendo informações aí quentinhas da PRF para vocês. Então, em alguns vídeos anteriores, eu falei da Operação Flagelo, né? Uma operação que está acontecendo, que aconteceu a primeira fase agora, encerrou nas fronteiras do Brasil, notadamente nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que fazem fronteiras aí com Bolívia e Paraguai, que é a região onde hoje entra a maior parte dos ilícitos no Brasil, tanto a parte de drogas como armas, contrabandos e descaminho, né? Então, a primeira fase da operação terminou agora recentemente, começou agora no dia 30 de maio, e o resultado de toda a primeira fase da operação foi da apreensão aqui, ó, de mais de 9 toneladas de maconha apreendida. Mas não foi só isso não, hein, pessoal? Teve muito mais coisa apreendida aí nessa primeira fase da operação. Claro, você sabe que a PRF é a polícia que hoje mais apreende drogas no Brasil e a polícia também que mais recupera veículos no Brasil, né? E mais notadamente nas regiões de fronteira, o crime do tráfico de drogas é ainda mais intenso, né? Então a PRF, é claro, não vai deixar essa região desguarnecida, sim, está sempre realizando operações nas fronteiras, principalmente nesses 2 estados, Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná. Então a operação começou agora no dia 30 de maio deste ano, né? E o resultado somente aí nesses 2 estados, aí nessa primeira fase da operação, foram mais de 9 toneladas de maconha apreendida, né, pessoal? Então envolveu aí não só os PRFs aí nas rodovias federais, como também na região de fronteira com os helicópteros e os cães farejadores. Toda essa equipe, toda essa galera aí da PRF conseguiu obter este excelente resultado, conseguiu dar esse golpe no crime organizado de mais de 9 toneladas de maconha. Então, detalhando aqui, ó, primeira fase da operação, somente no estado do Paraná foram 871 quilos de maconha, 23 quilos de cocaína, né? E apreensão de mais de 1 milhão de carteiras de cigarro. A carga do cigarro foi avaliada em mais de 5 milhões de reais, 5 milhões e 600 mil reais. Já no estado do Mato Grosso do Sul, o golpe do crime organizado foi muito mais árduo, né? Lá foram mais de 8 toneladas de maconha apreendida, 23 quilos de cocaína, 2 quilos de haxixe, 71 quilos de skunk. Essas drogas eram trazidas do Paraguai e da Bolívia e tinham como destino as regiões sul e sudeste do país. Então, pessoal, tá aí algumas imagens aí, né? A colega aí com o seu cão farejador aí, no interior dos ônibus que trafegam na região de fronteira dos estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E aí mais um colega aí com essa apreensão aí de cigarro contrabandeado do Paraguai, né? O famoso cavalo doido aí, o cara carregado de cigarro até o teto, né, causando um risco, não só prejuízos aos cofres públicos, como também risco àqueles que trafegam pelas rodovias federais, porque esses caras, eles andam aí loucamente, né,
a fim de driblar a fiscalização e fugir da polícia, causando risco também aos condutores que estão trafegando pela rodovia, gerando risco a inocentes. Então, o golpe que a PRF deu aí no crime organizado aí que atua na fronteira, nestes últimos dias, foi um golpe bastante grande, tá? Mais de 9 toneladas só de maconha e de cigarros, foi um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Então, quer fazer parte dessa história, quer ser um PRF? Então, vem comigo, vamos resolver as outras questões que faltam para a gente encerrar a parte dos crimes de trânsito que foram cobrados no último concurso da CESP. Beleza? Vamos ao que interessa? Vamos lá, simbora! Ok, galera, então vamos ao que interessa, terminar de resolver as questões referentes aos crimes de trânsito que foram cobrados aí no último certame da CESP para o concurso da PRF no ano de 2018. Então o texto dos itens que se seguem é o seguinte, né? Em cada um dos itens que se segue é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no disposto do Código de Trânsito Brasileiro. Então o primeiro item que a gente vai avaliar é o seguinte: dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio à autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Gente, quando você se envolve, né, em um acidente de trânsito, principalmente você sendo o causador, sendo o atropelador de um transeunte, o transeunte tendo culpa ou não, sendo culpado ou não, né, isso aí é irrelevante nessa situação, porque a gente preza pela vida de quem está machucado, de quem está ferido, no caso, o transeunte. Então, o condutor ele tem a obrigação de prestar socorro e solicitar apoio à autoridade pública. E esta atitude não pode ser substituída por um terceiro, mesmo que ela seja eficiente, que ela venha a salvar a vida dessa pessoa. A atitude tem que vir sim do atropelador. Ele tem sim que parar, tem que prestar socorro e tem que avisar a autoridade pública. Então, por isso o item é um item considerado errado, né? Porque ele fala aqui que essa atitude é considerada atípica. Atípica, né, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Então, o item errado, né? Porque quem tem que prestar apoio, sim, é o condutor atropelador. E a justificativa está aqui no artigo 304. Isso é um crime de trânsito, né? Deixar o condutor do veículo na colisão do acidente, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa. Tem que ter uma justa causa, né? Se, por exemplo, a sua segurança estiver em risco, ou se ele também tivesse acidentado, estiver machucado, estiver numa situação que não consiga prestar socorro, tem a justificativa, sim, uma justa causa, ele não pode deixar de solicitar auxílio à autoridade pública. É um crime, sim, e para isso tem pena também, pena de detenção de 6 meses, detenção, tá? Detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave, tá? Então incide também nessas penas aí previstas nesse código, contra o veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, né? Então no parágrafo único aí, né, deixa bem claro aí que o item é um item considerado errado. Por quê? Porque mesmo que essa atitude que deveria ser do condutor seja suprida por terceiros, né, a sua omissão ainda será considerada crime. Beleza, galera? Então, tranquilo. É um item também bem à letra da lei, bem tranquilo, bem em voga aí nas matérias jornalísticas referente aos crimes de trânsito. Então, é um item dado, um item fácil, que com certeza você que está acompanhando nossos vídeos, você que está estudando para a PRF, lendo o CTB, resolvendo questões, acertaria com certeza. Beleza, galera? Tranquilo? Então, vamos ao próximo item. Ok, o próximo item, ele fala o seguinte, olha: Felipe, ao violar a suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização, conduzindo seu veículo automotor em via pública. Nesta situação, Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como pena nova imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da natureza da infração. Então, olha só, né? Ele falou aqui que Felipe, um sujeito, ele tinha
uma suspensão do direito de dirigir, ele foi flagrado violando essa suspensão, ele foi devidamente autuado pela autoridade competente, né, em operação de fiscalização, conduzindo o seu veículo automotor em via pública. Até aí, tudo bem. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito, sim, é um crime de trânsito, sim. E ele poderá receber como pena nova imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo. Gente, esse item é um item errado. Por quê? Porque não é o dobro do primeiro prazo, né? A pena é por igual período igual ao primeiro prazo da pena imposta, né? Sendo vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da natureza da infração. Então, vimos aqui que o item é um item errado, está aqui o item errado, e a justificativa está aqui no artigo 307, né? Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta como fundamento neste código, né? A pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico, tá aqui, ó, idêntico prazo de suspensão ou de proibição, beleza? Dá a ideia de seu duro por quê? Porque ele já tinha um prazo a cumprir e foi dado uma nova imposição com prazo idêntico. Então, às vezes a ideia que dá pra gente é que a pena foi dobrada. Não, a pena é por período idêntico ao prazo de suspensão ou de proibição, por isso o item é um item errado, beleza? Tranquilo? Vamos ao próximo item. O próximo item fala o seguinte, tá? Um item aqui bem interessante, olha só. Lucas, motorista de ônibus, tá? Atenção para esse detalhe aqui, Lucas, ele é motorista de ônibus, quando dirigia seu veículo coletivo, atropelou e matou culposamente uma pedestre. Sávio, que já é outro caso, tá? Sávio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente aonde? Na faixa de pedestre, uma pessoa que faleceu no mesmo instante. Aí temos um terceiro caso, né? Severino. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente um transeunte que estava na calçada. Ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Severino e Sávio responderão por crime de trânsito. Sim, claro, isso é fato. Cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas. Pessoal, foram 3 situações diferentes, né? Primeiro ele fala aqui, ó, atenção para os detalhes. Lucas é um motorista de ônibus, né? Ele atropelou e matou culposamente uma pedestre. O Sávio estava conduzindo o seu veículo e atropelou culposamente uma pessoa onde? Na faixa de pedestre, né? E Severino, também conduzindo o seu veículo, atropelou culposamente um transeunte que estava na calçada. Gente, todas essas situações, né? Pelo fato de Lucas ser um motorista de ônibus, pelo fato de Sávio ter atropelado alguém sob a faixa de pedestre e pelo fato de Severino ter atropelado alguém que estava transitando pela calçada, são sim casos em que poderão, por as circunstâncias, ser aumentadas a pena até a metade. E suas habilitações para dirigir deverão ser sim suspensas. Então o item 56 é um item correto. E onde está a justificativa para este item? Está lá no artigo 302, né, gente? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Então pode ser aumentada até a metade, foi o que a questão fala, mas o aumento é de 1/3 até a metade, né? Os casos são os seguintes, né? Se não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, que não é o caso, né? No 2 aqui, praticá-lo na faixa de pedestre ou na calçada, que sim, esta situação está presente na questão. No 3, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. E no 4, também é uma situação presente na questão que fala no exercício de sua profissão, né? Ou atividade, estiver conduzindo transporte de passageiros. Então, é uma situação também presente na questão. Então, todos esses 3 casos, sim, a pena pode ser aumentada até a metade, tá certo? Além disso, tem a questão da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o item é um item correto, a justificativa está aí no artigo
302. Beleza? Tranquilo? Então vamos ao próximo item. Vamos ao próximo item. O próximo item fala o seguinte, né? Alfredo, conduzindo o seu veículo automotor sem placas, atenção para esse detalhe aqui, né? O veículo está sem placas, atropelou um pedestre. Outra situação aqui, Alessandro, né, dirigindo um veículo de categoria diversa de sua carteira de habilitação, então isso aqui também é importante, tá? De categoria diversa de sua carteira de habilitação permitia, causou lesão corporal culposa em um transeunte ao atingi-lo. Nessas situações, as penas impostas a Alfredo e Alessandro serão agravadas, devendo o juiz aplicar as penas base com especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime. Gente, esse item sim é considerado um item correto justificado pelo artigo 298, né? O artigo 298 fala o seguinte, né? São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Os dois casos estão aqui destacados já em vermelho, né? Primeiro é utilizando um veículo sem placa, sim, então a própria circunstância já agrava a penalidade, circunstância de estar conduzindo um veículo sem placas, e a outra circunstância presente na questão é com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo, né, que se está conduzindo, que também é o segundo caso aí presente na questão. Então, sim, o item é um item correto, porque estas circunstâncias agravam as penalidades. Então, o juiz deverá atentar para o agravamento da penalidade nestas circunstâncias. Além disso, tem outras que você lendo aí o artigo 298, você vai conhecer todas elas, né? A primeira aí fala a questão de dano patrimonial, né, a terceiros, e dano potencial para duas ou mais pessoas, né? No terceiro aqui é sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, também é um agravante da pena. No 4 aqui nós temos aqui quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. No 6 aqui, utilizando um veículo que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos pelo fabricante. E no 7 aqui, sobre a faixa de trânsito temporário ou permanente destinada a pedestre. Então, todos esses casos aí são casos que agravam as penalidades. Então, está aí o artigo 298 justificando a nossa resposta, beleza? Vamos ao próximo item. E o próximo item é o seguinte, o texto, né, dos próximos itens aqui eu vou ler para vocês é o seguinte. O Wellington, ele é maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residem. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Então veja, o Wellington ele é maior, ele é capaz, só que o Wellington ele não é habilitado, né? Sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. Ele nem tem a habilitação e nem tem a PPD. Então tomou emprestado de Sandro. Sandro, ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Então, considerando essa situação hipotética apresentada, julguem os itens que se seguem à luz do CTB. Então, o item fala o seguinte. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano, não pelo simples fato de ele estar entregando um veículo automotor a alguém que ele sabe que não é habilitado, ele já está cometendo um crime de trânsito, né? É um crime de natureza abstrata, ou seja, não precisa ele causar dano, não precisa comprovação do dano para que ele cometa este crime. Então, por isso o item é um item errado, né? Porque Sandro responderá pelo crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo ou dano, não. Independentemente de causar perigo ou dano, ele já está cometendo aí um crime de trânsito. E a justificativa está aqui no artigo 310, né? Que fala o seguinte: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada,
com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Se é um crime, tem pena. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? Então, neste caso, é um crime abstrato porque não exige a comprovação de risco. O simples fato de você entregar um veículo a alguém que você sabe que não é habilitado já configura um crime de trânsito. Então, muita atenção, o pessoal gosta de emprestar veículo aí, né? De tomar emprestado também. Você pode perder a sua liberdade. Então, melhor perder o amigo do que perder a sua liberdade. Então, se o amigo não é habilitado, não tem condições de conduzir um veículo automotor, incorre em qualquer uma dessas situações, você não empresta o seu veículo, porque senão você também estará cometendo um crime de trânsito. Beleza? Tranquilo? Então vamos ao próximo item para encerrar essa primeira parte dos crimes de trânsito que foram cobrados na prova da CESP de 2018. Vamos lá? E o próximo item fala o seguinte, né? Antes de ler aqui o item e responder, atenção aqui que esse item derrubou muita gente boa. Não só esse item, como o item anterior também, que é referente a esse mesmo texto aqui, essa mesma questão, tá? Porque é o seguinte, pessoal, olha só, né? Primeiro ele fala que o Wellington é a pessoa sem habilitação, né, que pegou o veículo emprestado de Sandro. Na questão anterior, a gente comentou que Sandro, sim, cometeu um crime de trânsito ao emprestar o seu veículo para o Wellington, sabendo que o Wellington não é habilitado. Agora vamos avaliar esse próximo item aqui, veja só o que o item fala, né? Agora no caso ele se refere ao Wellington. O Wellington é o não habilitado que pegou o veículo emprestado. Ele fala o seguinte: o Wellington responderá por crime de trânsito independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir o veículo. Esse item é certo ou errado? Se você fosse basear somente pelo item anterior, você vai dizer que esse item é um item certo. Mas preste atenção ao que o Wellington aqui foi quem pegou o veículo emprestado. Então, se ele pegou o veículo emprestado não tendo a habilitação, quem está conduzindo, de acordo com o CTB, ele não comete crime de trânsito, somente se ele gerar perigo de dano. Então, para que ele cometer um crime de trânsito, ele tem aqui gerar perigo de dano. Então, por isso esse item é um item errado. Olha só que a justificativa no artigo 309 fala o seguinte, né? Você só comete o crime de trânsito se você dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cessar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, só é considerado crime para quem está conduzindo se você gerar perigo de dano. Então, olha só a casca de banana, a saia justa que a CESP colocou você, candidato, né? Ele disse o Sandro é o dono do veículo, ele emprestou um veículo para alguém que ele sabia que não era habilitado. Então o Sandro ele cometeu um crime de trânsito, beleza. Já o Wellington, né, que foi quem pegou o veículo emprestado, mesmo não tendo habilitação, ele só vai cometer um crime de trânsito se ele gerar perigo de dano. Então, muita atenção nesse item, isso derrubou muita gente, mas muita gente boa. Foi uma casca de banana assim incrível que a CESP aplicou nos candidatos, né? Então você tem que realmente ter muita atenção, você tem que conhecer o CTB, tem que ler, tem que reler, para você justamente não cair nessas pegadinhas, beleza? Então, galera, encerramos aqui agora, nesse momento, os itens referentes aos crimes de trânsito, né? Foram 9 itens, já resolvemos alguns na aula anterior e terminamos de resolver esses itens agora. Foram 9 itens e na próxima aula iremos continuar a resolução das questões referentes à parte de legislação de trânsito da última prova aplicada no concurso da PRF. Beleza? Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, ainda está em tempo. Curte, compartilha e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!